E se eu te falasse que você não precisa desse cabo aqui, você só precisa desse aqui para enviar tanto sinal de dados como também energia para o seu Deco X50 Outdoor e todos os dispositivos que têm suporte ao PoE. Você não sabe o que é PoE? Então vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia, depois da vinheta. Então, PoE, Power over Ethernet, é a tecnologia que possibilita que você utilize apenas um cabo para tanto fazer a energização, entregar a quantidade de watts de potência para o seu dispositivo, como também fazer a troca de informações de dados. Então você consegue colocar um switch, um roteador, um access point, uma câmera IP no seu sistema, na sua infraestrutura de rede, utilizando apenas um cabo. Então facilita para você fazer toda a infraestrutura, você só precisa ficar levando um cabo para o lado para o outro, principalmente quando a gente está falando de câmeras ou de roteadores que estão na parte externa da casa, porque aí você vai ter que ficar trocando cabos, eventualmente acontece algum rompimento e você só precisa fazer a troca, a manutenção de apenas um cabo. Tá, mas aí a gente vai pensar assim, poxa, como que esse cabo faz, então, efetivamente essa entrega de energia? Acontece que, normalmente, quando você está utilizando um cabo Ethernet, ele só está utilizando 4 dos 8 fios que tem aqui dentro. Então, quando você utiliza a tecnologia PoE, esses outros 4 cabos, esses outros 4 fios que estão dentro dele, agora sim estão sendo utilizados. Existe aquela situação que você tem aquele cabo que tá meio zoado, que já bateu bastante numa porta, que você fica fechando a porta em cima do cabo? Não sei se é só eu, mas ok. Existem alguns cabos meio zoados que ainda funcionam. Por quê? Porque os fios que romperam são justamente os fios que não estavam sendo utilizados. E agora, utilizando a tecnologia PoE, todos os 8 fios precisam estar intactos para que tudo funcione normalmente. Mas para você utilizar essa tecnologia, tanto o dispositivo que vai fornecer energia como o que vai receber energia precisa ter suporte à tecnologia PoE, beleza? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter justamente o ER7212PC, que é justamente um roteador, um switch e um controlador OMADA. Ele é 13 em 1, na verdade, mas vamos chamar ele aqui nesse momento de switch. Ele tem PoE Plus e ele entrega até 110 watts, somando, né, nas 8 portas que ele tem, e cada uma das portas entrega até 30 watts de potência. E nós vamos ter também o X50 Outdoor, que ele vai ser um roteador que pode funcionar também na área externa. Você pode comprar o Outdoor e colocar dentro da sua casa? Pode. A diferença básica dele é que ele vai ter algumas certificações extras para que justamente você tenha maior resistência à chuva, a vento, essas questões aí de poeira, que justamente um sistema que está na área externa vai sofrer e um que está na área interna não vai nem passar perto. Então o X50, ele tem 2 portas RJ45 e essas 2 portas têm suporte ao PoE. Tá, mas ele precisa de energia para funcionar e ele tem 2 portas PoE. Por quê? Porque você vai então pegar um cabo RJ45 a partir desse switch, colocar nele para enviar tanto dados quanto energia para ele, e a outra porta RJ45 você pode enviar para outro dispositivo, porque justamente você vai fazendo então essa malha mesh para que você consiga continuar a sua infraestrutura. Pode ser que esse aqui seja um dispositivo que está no meio ali da sua área de lazer, a área externa, e você tem mais um outro, então você pode simplesmente seguir puxando mais um cabo até que você tenha toda a sua infra prontíssima. Tendo os 2 dispositivos com suporte a PoE, você agora vai precisar garantir que o cabo seja de boa qualidade. Você pode utilizar um cabo assim, pequeno, curto? Pode, mas provavelmente você vai precisar de um cabo aí que seja específico da sua infraestrutura, porque provavelmente você quer colocar ele numa distância maior, principalmente quando a gente estiver falando de dispositivos que vão para a área externa. E é por isso que a gente indica, quando você for fazer sua infraestrutura, um cabo de categoria 6,
Porque além dele te entregar maior estabilidade no quesito de dados, ele também vai te entregar maior estabilidade na parte de energia. O dispositivo não vai ter nenhuma perda de dados e também não vai ficar desligando. E dependendo de como que você está montando a sua infraestrutura, talvez você precise também de uma maior extensão. Então, quanto maior a metragem desse cabo, maior vai ser a perda, tanto de energia como também de capacidade de transferência de dados. Então, se você tem um cabo com uma melhor qualidade, você tem menos perda de dados. Caso você esteja falando aí de um projeto que a extensão do cabo seja superior a 100 metros, lembrando que não é a distância entre o switch e o roteador, é a extensão do cabo. Porque vamos supor, quando você for fazer algum detalhe do cabo ao redor de uma janela, ao redor de uma porta, você está aumentando a extensão do cabo. Então, caso este cabo passe de 100 metros, você precisa ter um maior cuidado em relação à qualidade do cabo para você não ter nenhuma instabilidade de energia ou de dados. Como a gente está falando aqui de uma situação que você vai ter toda essa infraestrutura personalizada e a gente também está supondo que você vai comprar vários metros de cabo para fazer toda essa infra, é importante também você atentar para o padrão do seu cabo. Quando você for fazer a crimpagem do cabo, defina se você vai utilizar o 568B ou o 568A. Então, para você garantir que todos os cabos estejam utilizando o mesmo padrão, para você não ter nenhum problema com o gerenciamento. Quando a gente fala de PoE, existem dois tipos de PoE. O PoE que é ativo e o que é passivo. Aqui nós temos um que é ativo, e isso significa que o próprio switch vai fazer a verificação de qual que é a voltagem, qual que é a potência do seu roteador, da sua câmera, do seu dispositivo que vai receber energia, e conforme a necessidade do dispositivo, ele vai então fazer a entrega da quantidade de watts necessárias. Dessa forma, você não vai ter nenhuma questão aí de preocupação em relação ao produto queimar. Quando a gente fala do PoE passivo, você precisa ter certeza que o dispositivo que vai entregar energia está entregando a energia exata que o dispositivo que está recebendo precisa, para justamente você não ter nenhum problema de algo queimar no meio do caminho. Pro PoE ativo, existem 3 categorias, e cada uma dessas categorias ela vai entregar uma quantidade máxima de potência por porta. Então, por exemplo, nós temos aqui um switch que ele tem ao todo, no sistema de PoE dele, ele entrega até 110 watts nas 8 portas. Mas quando a gente vai fazer então a verificação máxima por porta, é até 30 watts. Então, você não pode ter nenhum dispositivo dentro da sua infraestrutura que precisa mais do que 25 watts. Por quê? A categoria AF, ela entrega por porta até 15.4 watts e ela não vai conseguir energizar equipamentos que precisem de mais de 12.95 watts. Já a categoria T, ela vai por porta entregar até 30 watts e vai energizar até 25 watts por dispositivo. E por fim temos a categoria BT, que ela consegue entregar até 60 watts por porta e consegue energizar até 51 watts. É interessante você ter noção dessa diferenciação de quantidade máxima de watts por porta e efetivamente quanto que vai chegar no seu dispositivo final, para você justamente calcular e não ficar faltando potência e todos os dispositivos ficarem funcionando perfeitamente. Quando estivermos falando do padrão IEE 802.3, existe retrocompatibilidade. Então, caso esse aqui seja BT e esse aqui seja F, eles vão funcionar, vai dar tudo certo. A única questão é se o switch entrega até 15 watts e o meu roteador precisa de 30 watts. As tecnologias em si, elas conversam, mas o switch ele não consegue enviar energia suficiente para o roteador. Então, o problema nesse caso seria só justamente a falta de energia. Mas o inverso, por exemplo, o switch conseguindo entregar 60 watts por porta e o meu roteador precisando de 15 watts, vai funcionar e ele justamente não precisa ter uma tecnologia maior porque tem a retrocompatibilidade com a tecnologia. Então fica tranquilo. Lembrando que se for o PoE passivo, ambos os dispositivos, o que vai entregar energia e o que vai receber energia,
precisam estar na mesma voltagem, senão você vai ter problema de alguma coisa queimando no meio do caminho. Essa questão de retrocompatibilidade só funciona pro PoE ativo, então fica ligado para não ter nenhum problema. Uma coisa que é importante você ficar ligado é que não necessariamente todas as portas dos dispositivos vão ter a tecnologia PoE. Não é porque o produto tem suporte ao PoE que todos os conectores RJ45 terão suporte a essa tecnologia. Esse switch aqui, ele tem 8 portas PoE, beleza? Mas ele poderia ter só 4. Então, dependendo da quantidade de dispositivos que você vai colocar na sua infra e quais dispositivos você vai utilizar essa tecnologia, você precisa verificar quantas portas especificamente no switch vão ter suporte para que você consiga realmente utilizar de acordo com a sua necessidade. Pode ser que alguns dispositivos você só realmente pega o sinal aqui de rede e não envie a energia, e outros você queira já fazer o envio dos 2 sinais em apenas um cabo só. Então depende do que você realmente for fazer no seu projeto, na sua infraestrutura. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!